acessar esse paciente fica muito mais fácil. Então, assim, é um salto, né, que você dá dentro da consulta, do atendimento em si, é muito mais prático, né? Não tenho o que falar. Então, assim, eu consigo trabalhar esse cliente de uma forma muito mais assertiva e objetiva. E os resultados, consequentemente, vêm muito mais fácil para dentro de todo o processo, né? E aí, quando a gente foi trabalhar astrologia para a terapia, eu comecei a perceber que aquela era a solução. Porque ali realmente eu estava vendo o cliente, sem mesmo o cliente saber que era ele. E aí, quando eu aplicava uma ferramenta, o cliente falava assim: vem cá, você é bruxa? Como é que você sabe disso, né? E eu não falava que estava vendo mapa, eles achavam estranho, né? Que eu pedia data, hora e local de nascimento, mas ficavam naquela interrogação, né? Ai, mas para que ela está pedindo? Mas enfim, ela está pedindo. E era muito legal, assim, o desenvolvimento da terapia, né? Independente ali, eu não estava fazendo mapa de ninguém, eu só estava usando no processo. E foi muito especial. A terapia ficou muito mais tranquila, muito mais clara para mim. Às vezes você olha no mapa da pessoa, a pessoa vai passar por tais problemas, então você tem que ter uma forma de falar, pedir para a pessoa se cuidar, fazer exames, mas dá assim, antes de conversar com a pessoa, eu tenho várias, eu tipo, fiz vários mapas de vários amigos meus aqui, e às vezes eu dou uma olhada assim e falo, tá passando por isso, ele tá passando por isso daqui nesse momento, às vezes eu dou uma conversada, tá acontecendo. Aí, engraçado, né? Uma sobrinha minha, a gente estava conversando, né? Fiz o mapa dela e eu falei para ela assim: como que tá sua mente agora? Você estava um pouco confusa? Como que você tá se sentindo? Ela falou: eu estava muito confusa, mas agora já estou melhor. E já tá saindo lá das secundárias dela mesmo, esse período lá da casa 12 que mexe com o inconsciente, com outras coisas da espiritualidade também. Então, bate muito, sabe? Então, antes de conversar com a pessoa, você já tem uma ideia, assim, do que ela tá passando. Então, o legal de usar na terapia é isso. Às vezes a pessoa nem acredita no mapa. Então, você não precisa falar para ela sobre o mapa. Você vai abordar alguns pontos e perguntar como que ela tá. E ajudar ela de alguma forma. Eu acredito que, assim como a linguagem do corpo, quando você lê o mapa para o seu paciente, você está pulando anos de terapia. Eu acho que você não precisa ficar 30 anos tratando no mesmo assunto, se de repente na linguagem do corpo dela, se no mapa dela está falando isso, é isso. Vai trabalhar isso. Vai trabalhar, vai montar um esquema onde você consegue preparar aquela pessoa para lidar com aquele assunto que vai doer, mas ela precisa olhar para ela sair de lá uma pessoa melhor. E é tão interessante que depois que eu estudei com a Márcia, eu consigo, por algumas características, às vezes eu faço atendimento com cliente sem saber da ficha antes, por algumas características você já bate o olho e você fala, Capricórnio, com certeza capricorniana. Aí você consegue, com aquele jogo de cintura, observando, identificar que realmente faz parte daquele signo. Então, olhar a lua da pessoa traz muita informação, né, de como trabalhar no quesito mamãe, por exemplo. Olhar o sol, né? O sol é um dos mais óbvios, acredito que seja a primeira coisa que a gente aprende. Mas também olhar o Quirón e os desafios daquela pessoa, casa de relacionamentos. Gente, é um mundo que parece ser complexo enquanto você não para estudar com a Márcia. Com a didática, faz toda a diferença a forma que ela transparece e passa as informações, mas é só estudar e praticar o que ela ensina. Em relação aos pacientes, é muito importante também, porque se chega um paciente, um cliente para mim, vamos supor, querendo fazer uma regressão de vidas passadas, e eu vejo através do mapa que ele não, a comunicação dele está zero, que ele está fechado naquele período, então eu marco um período que eu vejo que ele está mais acessível, mais aberto, para estar aprendendo e para estar fazendo aquela vivência, tá? A gente até chama um dia de cura, né? Então, assim, por quê? Porque a pessoa, ela está mais receptiva. Então, assim, mudou muito para mim, melhorou muito meus atendimentos, melhorou bastante o financeiro também. Constelações mexem muito com o emocional, né? Aí você, como consteladora, vai ter que ir pegando os sinais da pessoa também. Aí imaginou um capricorniano na sua frente que não demonstra emoções. Então, assim, ó, você sabendo que ele é um capricorniano, ou ascendente, lua, então você já sabe que vai ser uma pessoa que não vai demonstrar muito
aquilo que está acontecendo ali no campo, sabe? É muito importante isso, é muito importante. E é fundamental. Você sabe que você poderá usar outra dinâmica, uma dinâmica diferente se você fosse atender um canceriano, um pisciano, por exemplo, né? Isso que eu digo, que vão ser informações que vão facilitar muito na constelação, na abordagem com o cliente, né? Um pequeno detalhe que fez toda a diferença, Márcia. Por exemplo, às vezes você aplica as melhores técnicas no atendimento ao cliente e por que que não vai? Por que que não vai? Por que que não vai? E aí você vê que a pessoa tem um desafio, uma barreira muito grande com a mãe. Eu sou mulher, poxa, vamos testar com um terapeuta homem? Ou gravar um áudio de um terapeuta homem e incluir na minha sessão? Dá super certo. Ou então, vamos ver a data de movimento de cura dessa pessoa? Aí eu pausava a terapia e, ó, volta daqui uma semana, 2 semanas, daqui um mês, e ó, batata. Aí funciona. A mesma técnica que eu já vinha aplicando.